Saudações, Namaskar, aqui é Jaya, bem-vindo ao Yoga Podcast. Nesta nova edição, nós estamos trabalhando sobre temas bastante aprofundados do Yoga para uma questão aplicada na vida prática, de como nós podemos perceber as dimensões internas de nossa percepção da realidade, de nossa consciência, incluindo ampliar a nossa integração com a realidade a nível espiritual. E para se aprofundar em todos os temas abordados na descrição, informações dos nossos estudos direcionados ao aprimoramento pessoal e autoconsciência. Namaskar! Estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo ou leitura, como você achar melhor, desse artigo que está escrito no nosso site. E se você ainda não leu, o link vai estar aqui na descrição deste episódio. E nós temos feito já os últimos episódios em relação a esse artigo. Tem outro artigo já disponível, nós vamos também trabalhar em cima dele, mas é importante ainda acentuarmos mais alguns pontos em relação ao que está nesse primeiro artigo. Como você sabe, nós estamos falando sobre uma abordagem técnica e pragmática para a prática contemporânea do yoga, baseado no Hatha Yoga Pradipika. Hoje o que eu quero falar com você é a respeito do segundo e quarto pilares que estão presentes no Hatha Yoga Pradipika, que vão basicamente envolver aspectos tanto dos pranayamas como também dos bandhas, tendo eles como um sistema de condução, quer dizer, através dessas duas técnicas respiratórias e técnicas de concentração em determinadas áreas do corpo, que vai constituir o bandha, e nós vamos falar um pouco também o que seriam esses bandhas, você tem condições de dar um direcionamento mais preciso à sua condução atencional. O que está aqui no nosso texto é o seguinte: estes pilares apresentam a dimensão mais tecnicamente complexa do sistema, a manipulação consciente da respiração, chamado pranayama, integrada às contrações específicas, chamadas bandhas. Esta combinação constitui o núcleo operacional da transformação energética, onde técnicas como Surya Bedana Pranayama, Ujjayi, Bhastrika e outras modalidades também de retenção respiratórias, que são os kumbhakas, funcionam como protocolos de redirecionamento do fluxo prânico, do fluxo de energia consciente no nosso corpo. A integração dos três bandhas principais, Mula, que está aplicado na região do períneo, Uddiyana, na região do abdômen, e Jalandhara, na garganta, com práticas respiratórias, não é apenas um detalhe ornamental para os praticantes de yoga, pois essas técnicas, a combinação de respiração com os bandhas, responde a uma lógica energética muito mais precisa do que parece. Cada bandha atua como uma válvula de redirecionamento da energia para o Sushumna Nadi, que é o canal central do nosso sistema energético sutil. Esta é a operação de alta precisão, podemos dizer, que requer uma compreensão anatômica detalhada e uma supervisão competente. Então, em relação a esta combinação, deixando agora o texto de lado e começando a expor um pouco mais os detalhes, nós temos então uma combinação de dois elementos, de dois fatores bastante singulares em si, porém de substancial importância na nossa estrutura de sustentação ou de organização energética, tá bem? O que é isto? Significa que, na verdade, nós temos em nosso sistema fisiológico ou nosso sistema biológico um sistema integrado, um sistema paralelo. Vamos chamá-lo de sistema energético, constituído de anatomia sutil, anatomia energética, prana, que é energia consciente. O que é esta energia consciente? Entende-se que tudo no universo é consciência, porém consciência em diferentes gradações, em diferentes níveis ou densidades. Então, esta consciência, ela se expande
e ela se manifesta em diferentes níveis de densidade na própria experiência que nós temos. Nesse momento, nós estamos podendo, enquanto eu falo aqui com você, ter uma experiência direta do nosso próprio corpo. Eu peço para você agora tomar consciência do seu pé direito. E no seu pé direito, do seu dedão do pé direito. Percebe que há, nesse momento, uma direção da sua atenção, da sua consciência para o seu pé, para o seu dedão do pé direito. O que ocorre nesse processo todo é simplesmente uma intercomunicação de campos energéticos, de campos de consciência. O dedão do seu pé não está no seu pé, assim como o seu pé também não está em você. Ele está apenas presente nesse campo de consciência que constitui o seu corpo, neste espaço de experiências que sua consciência tem delimitada a espacialidade dimensional do seu corpo biológico, do seu corpo físico. Tá bem? De modo mais simples, vamos lá. Entenda que a energia de sua consciência, ela cria no seu campo de experiência essa sensação de estar em você ou de possuir em seu corpo uma área chamada dedão do seu pé direito. Pode parecer cômico isso, mas não é. Siga que você vai entender o que eu estou querendo te passar. Quando nós falamos de respiração, nós estamos tratando de dois elementos. Primeiro, um elemento fisiológico, o próprio sistema orgânico, né, simpático e parasimpático, trabalhando juntos no sistema nervoso, fazendo com que haja um processo respiratório que sustenta a energia do seu corpo fisiológico, do seu corpo físico, da sua anatomia física, da sua biologia. Isso é biológico, ok? Fisiologia pura. No entanto, para que esta funcionalidade fisiológica do seu sistema funcione, é necessário que haja nela um princípio operador, um princípio consciente. É a sua consciência, é a sua individuação nessa experiência que se dá em seu corpo. Logo, esta consciência, podemos dizer, ser o verdadeiro eu. Só para simplificar. Sendo esta instância, esta consciência, o seu verdadeiro eu, para ele ou para você, existe um campo de experiências. Todo este campo de experiência está delimitado em seu campo de consciência. E o seu campo de consciência, ele tem também delimitações, ele vai ter uma delimitação física do seu corpo físico. A partir daí, o seu corpo físico, estando no seu campo de consciência, delimitado pelo seu campo de experiência neste corpo de experiências, que é o seu corpo físico, para que esse seu corpo físico continue efetuando os processos vitais e funcionais, ele precisa estar integrado a esta fonte de consciência que é você. Então existem duas instâncias, existe você como consciência e existe o seu corpo que depende de sua consciência para ele se ser consciente, para ele se tornar consciente. Estando consciente, ele logo possui uma funcionalidade que opera dentro das dinâmicas da própria estrutura biológica que ele possui. Uma estrutura genética, toda uma cadeia de informações genéticas que fazem com que ele funcione da forma como ele funciona. Então, dentro desse processo de funcionar como ele deve funcionar, ele respira. Não é você que está respirando, é o seu corpo que está respirando, e ele só pode respirar porque nele há uma consciência que é você, que é o eu. Então, o corpo ele respira, mas enquanto ele respira de modo automático, de modo autônomo, você está desconectado do seu corpo. Ou, numa outra perspectiva, você, considerando-se o corpo, está desconectado da sua essência, da sua natureza, da sua consciência. E isso, 99% da humanidade está nessa condição.
sem saber quem ela é. Então veja como que apenas o entendimento do que é a respiração, nós começamos a entender que sim, existe uma dimensão muito mais profunda ontológica nossa, mas ainda não responde tudo. Quando nós pensamos, portanto, que existe a respiração fisiológica, que está ocorrendo de forma automática no corpo, e existe a consciência que está nesse corpo, ou ainda dando uma ênfase maior e mais clara, que nessa consciência existe um corpo, já que o corpo ele não tem autonomia, ele precisa estar em algo, conectado com algo, acoplado a algo, e ele se acopla justamente na consciência. Então, a partir deste acoplamento na consciência, o corpo tem consciência, mas não significa que ele é consciente. E por estarmos muitas vezes identificados com o corpo, estamos inconscientes de quem nós realmente somos, estamos mais identificados com aquilo que estamos sendo como corpo. Logo, enquanto a respiração ocorre de modo fisiológico, natural, orgânico ou mecânico, existe uma fonte emanadora dessa energia prânica no nosso sistema, que é a própria consciência. Logo, enquanto eu estou apenas respirando de forma mecânica, eu não estou consciente de ser consciente. A partir do momento que eu começo a respirar de forma consciente, eu passo a me dar conta de estar consciente enquanto respiro. E embora possa ainda parecer algo bastante simples e pueril, isso começa a transformar o seu padrão de consciência, começa a mudar o seu padrão de autopercepção. O objetivo final vai ser justamente alcançar esse estado de ser consciência. Consciência consciente de estar presente. Então, é uma via que parte da consciência, não é uma via evolutiva ou até mesmo de ascensão ou de ascese do nível corpo para a consciência. Ao contrário, é um estado de presença da consciência consciente de estar nessa experiência. Qual? Respirando. Então, é por isso que todas as técnicas respiratórias, elas são consideradas como técnicas que vão contribuir para melhorar as nossas atividades e processos cognitivos através de viveka. Viveka é o discernimento profundo do próprio ser. Esse processo de discernimento profundo do próprio ser se dá como um discernimento entre o que eu sou e como eu estou. Eu sou a consciência. E estou em que condição? Eu estou apenas enredado pelo meu corpo e pelas dimensões funcionais do meu corpo? Ou eu estou consciente de ser a consciência, atuando, operando neste e através deste corpo, nesta e através desta mente? Este é o ponto. Então, esse degrau importante dentro aqui do contexto do Hatha Yoga Pradipika, que traz as técnicas respiratórias, não é para ganhar uma flexibilidade, ou uma capacidade de domínio técnico de diferentes técnicas respiratórias. Pelo contrário, as técnicas respiratórias, inclusive as mais simples, são aquelas que vão nos dar uma percepção muito mais apurada em relação a o que, quem e onde estamos, ou quem somos. Desse modo, quando nós integramos as técnicas respiratórias, voltando lá para o dedão do pé direito, eu estou consciente de que aquele nível de experiência que eu estou tendo de sensação do meu corpo, lá no meu dedão no pé direito, ou você aí com o seu dedão no pé direito, o que nós estamos fazendo, na verdade, é uma interação, uma intercomunicação neste campo de consciência onde há um corpo físico operando. Só que agora esse corpo não está operando de forma separada da consciência, ele está operando de forma consciente e não autoconsciente. O corpo não tem autoconsciência, mas sou eu, como eu central, como consciência central, operando através desse corpo e tornando-me através dele autoconsciente.
Isso coloca por terra toda a teoria de que a inteligência artificial vai se tornar autossuficiente ou autoconsciente ou qualquer coisa assim. Mas é um outro ponto aqui. Portanto, quando eu trabalho as técnicas respiratórias, eu estou trabalhando justamente os fluxos de energias conscientes em meu corpo. A energia que está indo lá para o meu pé, me dando a sensação de estar colocando pressão no meu dedão do pé direito, é um fluxo de energia consciente. É como um spin que parte da consciência núcleo, que é o eu, e percorre toda a dimensão desse corpo físico para processar informações em relação a determinadas sensações no corpo, ou a determinadas emoções, ou a determinados pensamentos e padrões mentais, ou a determinadas previsões lógicas que eu posso fazer com a minha capacidade intelectiva, capacidade abstrata, matemática ou qualquer coisa assim. Então, tudo que ocorre a partir da percepção profunda do próprio ser ocorre devido a esses fluxos de energia consciente que são trabalhadas dentro das técnicas respiratórias, dos pranayamas. Agora, paralelo a isto, o que se ressalta no Yoga, no Hatha Yoga Pradipika, e está nesse artigo, é que quando você integra as técnicas respiratórias aos bandhas, você começa agora a reforçar ainda mais o direcionamento atencional, ou seja, o direcionamento de energia consciente para determinados pontos vitais do nosso sistema. E nós temos um ponto vital muito importante que está ligado inclusive com a Abhinivesha, que é a base da nossa sobrevivência, a luta pela nossa soberania na vida, que é a luta por sobreviver. Mas luta aqui não é no sentido de uma guerra, luta é no sentido de estarmos todo momento procurando sanar dificuldades, sanar problemas, sanar questões, dúvidas. Essas questões todas fazem parte de Abhinivesha. Abhinivesha é um dos elementos aflitivos que nós mesmos criamos na nossa experiência. Faz parte dos kleshas do yoga. Mas quando então nós temos essa configuração do Mula Bandha está correlacionado à região pélvica. A região pélvica, dentro da estrutura sutil do nosso campo de energia consciente, os chakras, nós temos ali a base que envolve justamente esses elementos de sobrevivência, tanto de perpetuação da nossa espécie para sobrevivermos, como também de lutar pelo ganha-pão de cada dia. Então ali tem um plexo importante. Quando nós ativamos o Mula Bandha, junto do processo respiratório, nós não estamos apenas direcionando a atenção de energia consciente para um ponto específico, como o dedão do pé. Eu estou direcionando agora minha atenção como fluxo de energia consciente para a região de sobrevivência, a energia vital que está ali, dando então um sentido diferente a esta autoconsciência, para que possamos ter agora um direcionamento um pouco mais refinado da sobrevivência, não apenas com questões meramente materiais que sabemos que a própria natureza supre, mas agora a existência do próprio ser, a existência da própria natureza consciente que somos, como consciência pura, nuclear. Então, a partir desse ponto, dessa base da coluna, falando agora em termos fisiológicos, ou anatômicos, nós estamos estruturando uma base de presença para uma existência e sobrevivência a partir da consciência, e não a partir das demandas que o mundo cria, que a realidade midiática cria, que as tendências narrativas de crise econômica, crise política, ou guerras, ou qualquer coisa, são lançadas no nosso campo de experiência apenas para nos tornarmos mais aflitivos. Não é esse tipo de sobrevivência. Aqui é da existência do próprio ser, ali na base da sobrevivência enquanto alma, enquanto consciência. Logo, o segundo bandha está correlacionado ao nosso plexo solar. É onde se estabelece justamente a nossa condição de individuação. Vamos dizer até ainda a nível de ego. É o que vai nos dar uma identidade. É justamente essa correlação que existe com o Dhyana Bandha,
O Bandha que está sendo ativado na região do plexo solar, que também do nível energético, né, da nossa anatomia sutil, nós temos ali o Manipura Chakra. Manipura Chakra. Então o Manipura Chakra está correlacionado ao fogo, ao elemento fogo, trabalhando assim a dinâmica desta consciência que ilumina, ao mesmo tempo que cria movimento, que cria dinamismo, que cria uma autonomia de personalidade na experiência. Então a respiração agora canalizando e direcionando o fluxo de energia consciente, de prana, para a região do plexo cardíaco, do plexo solar. E esse plexo solar naturalmente tem as suas funções fisiológicas, biológicas, psicológicas, psicossomáticas, emocionais e tudo relacionado a esta força interna de estabelecer-se como individualidade na experiência. E depois nós temos o Jalandhara Bandha, que está na região da garganta, na região do nosso Vishuddha Chakra. Vishuddha Chakra está ligado às glândulas tireoide e paratireoide, uma regulação geral do nosso sistema endócrino. Ao mesmo tempo, a comunicação, elementos da comunicação, mas lembre-se da intercomunicação, da comunicação interna. É onde nós temos, inclusive, junto do nervo vago, a conexão com cérebro e coração. Passa justamente por esta área. E quando nós temos em processos de técnicas meditativas dentro das práticas do Tantra, por exemplo, nós temos nesta região da garganta a conexão com outros conjuntos de centros energéticos ou chakras que irão ativar todas as funcionalidades superiores do nosso cérebro ou dos chakras superiores, que vai levar inclusive ao processo de iluminação, né, ou Buddhi. Logo, a prática dessas duas técnicas integradas só tendem realmente a fortalecer o processo no qual nós podemos realmente, verdadeiramente ativar o processo evolutivo da nossa consciência. Isto é o que eu gostaria de apresentar para você nesse episódio. Isso está relacionado naturalmente com o que nós começamos nesses últimos episódios, né, a falar sobre esse tema de um resgate, né, dos fundamentos do yoga e esses aspectos, porque a ideia toda não é realmente resgatar o yoga, sendo sincero com você. A ideia é resgatar a nossa essência como consciência na experiência humana. Então é resgatar mais do que a nossa natureza humana, é resgatar a nossa natureza essencial na experiência humana. É isso que o yoga sempre teve como base nos seus princípios, nos seus fundamentos. Então, com essa reflexão, eu gostaria de encerrar apenas propondo que você coloque mais consciência, mais atenção na sua respiração, de forma simples, sem nenhum esforço, sem nenhum exercício hercúleo para isto. Simplesmente tire 5 minutos e crie uma conexão, uma relação natural, simbiótica com a sua respiração. Sinta a respiração em você. É bem simples, não é nada complexo, não é nada fora da sua própria realidade. Inclusive, é aquilo que está mais imerso na sua realidade, a sua respiração. Porém, deixe de mantê-la nesse fluxo inconsciente mecânico. Passe a ter consciência da sua respiração. Só com essa mudança, você pode ter certeza que muitas coisas começarão também a se organizar de forma consciente na sua biologia, na sua experiência, na sua psique ou emoções e também na sua realidade, na sua vida. Eu vou fazer aqui um convite, caso você se interesse por esses assuntos. Tenho 2 convites. O primeiro é o meu livro. Eu tenho um livro de pranayamas, tenho 2 na verdade, mas o que eu lancei em 2023, aliás, 2024, né, Respiração Plena, ele está mais atualizado, inclusive muitos desses tópicos aqui que eu estou trazendo para você vêm desse trabalho, tá? Está aqui no link também
desse episódio. E o segundo é em relação ao programa de meditação e mindful que eu tenho já realizado. Nós temos encontros ou turmas semestrais e nós estamos agora no segundo semestre com uma turma aberta. Você pode ingressar no programa de meditação e mindful de 10 semanas para uma transformação profunda da sua natureza. Sair desse painel como um objeto mecânico e se direcionar para o núcleo de operação consciente na sua vida. É isso que nós propomos nesse programa de 10 semanas, uma transformação cognitiva profunda e completa. Então, feito esse convite, clique nos links abaixo e eu espero você, ou lendo esse meu livro de respiração plena, ou estando comigo no programa de meditação. Grato por sua presença e sua atenção nesse episódio e nos vemos em breve no próximo episódio. Muita paz, saúde. Namaskar.